Olá meus caros, tudo bem? Aqui é o professor Edmilson Cruz, trazendo mais um vídeo para vocês a respeito da história do nosso país. E hoje nós vamos falar sobre especificamente a história do Rio Grande do Sul. Falaremos sobre o 20 de setembro, uma data comemorativa muito importante para os gaúchos, pois foi nesta data que iniciou a Guerra Farroupilha. Mas antes de nós comentarmos um pouco mais sobre a história do Rio Grande do Sul e sobre o seu verdadeiro nome, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, colocar aqui o seu comentário e também ativar os sininhos das notificações para receber os novos vídeos sempre com antecedência e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. É isso, meus caros. Iniciamos agora mais um vídeo. 20 de setembro de 1835. Inicia-se uma terrível guerra que durara 10 anos. De um lado, negros que lutavam pelo fim da escravidão, estancieiros que buscavam melhores condições para sua produção agropecuária e líderes políticos liberais que buscavam estabelecer uma república. Do outro, soldados monarquistas que defendiam o Império Brasileiro e a unificação do território. Uma grande guerra que mostrou a bravura e a fortaleza de um povo que lutou pelo que é seu. Entretanto, esta guerra também mostrou como os ideais maçons liberais da Revolução Francesa atingiram o mundo. Graças à providência divina, o povo gaúcho perdeu militarmente para a monarquia e o Rio Grande do Sul não virou uma república, como seu vizinho Uruguai, mas venceu politicamente, pois suas reivindicações foram atendidas pela coroa. O trabalho de um historiador é fazer o que as lembranças antigas não sejam esquecidas. Deste modo, quero contar a história do surgimento do Rio Grande do Sul nesta data tão importante para os gaúchos. Infelizmente, a maioria dos gaúchos esqueceu a sua história, lembram da Revolução Farroupilha, mas esquecem de suas origens. Quando o padre Carlos Teixeira, pai da história do Rio Grande do Sul, escreveu em 1918 o primeiro tomo da sua enciclopédia, A História do Rio Grande do Sul, o grande historiador Capistrano de Abreu escreveu: "Eu não fazia ideia de que tanto se estendeu a Companhia de Jesus fora dos 7 povos. A missão dos jesuítas no Rio Grande do Sul possuía 2 formas. O ciclo português, desenvolvido por 2 missionários jesuítas que passavam de tribo em tribo e convertiam os silvícolas, e o ciclo espanhol. Os jesuítas fundavam cidades, chamadas reduções, indígenas com os índios convertidos e formavam verdadeiros feudos medievais em que o centro da vivência de todos estava em Deus e na Igreja. A primeira missão jesuíta ocorreu em 27 de março de 1605. 2 filhos de Anchieta, os padres João Lobato e Jerônimo Rodrigues, saíram a pé de Santos em direção ao sul. Chegando em 11 de agosto em terras rio-grandinas, como destaca o padre Serafim Leite na sua História da Companhia de Jesus no Brasil. Os missionários iniciaram a sua missão entre os povos da tribo Carijó, que viviam nas proximidades da Grande Lagoa. Muitos dóceis ao Espírito Santo, os indígenas logo se converteram e a primeira missa no Rio Grande do Sul foi realizada em 24 de agosto de 1605, numa igreja improvisada. Os povos carijós que viviam na região eram chamados povos patos, e é daí que vem a origem do nome da famosa Lagoa dos Patos. Infelizmente, por conta de um terrível índio escravagista chamado Tubarão, ele escravizava os índios de outras tribos e vendia para os portugueses em São Paulo. Os indígenas de outras tribos não puderam ser convertidos. Sem recursos, os padres voltaram a Santos e junto deles vão, de maneira espontânea, 150 índios carijós convertidos. Entretanto, um colonizador infiel desrespeitou os padres e escravizou os pobres índios apaixonados por Cristo. A segunda expedição jesuíta ocorreu em 1609 pelos padres Afonso Gago, João de Almeida e João Fernandes. Essa missão foi ainda mais fecunda. Estabeleceram catequese estável aos povos patos e chegaram até os povos araxás e demais tribos, sendo verdadeiros médicos corporais e espirituais. Em 1617, os padres chegaram até o famoso cacique Mampituba, chamado Anjo, supremo líder do litoral do Rio Grande do Sul, que estava no leito de morte e fora curado pelos padres em um verdadeiro milagre. Esse fato possibilitou a conversão da aldeia de Mampituba. Muitos índios dos povos araxás foram batizados, casados e catequizados,
Em 1619, os jesuítas voltaram. A terceira expedição jesuíta ocorreu em 1622, com os padres Antônio de Araújo e João de Almeida, que converteram os indígenas das aldeias dos Anjos, que viriam a ser chamada futuramente pelos açorianos de Freguesia Nossa Senhora dos Anjos, e por fim, de Gravataí. A partir dessa região, os jesuítas começaram a dominar a região sul a partir de Laguna, chegando até Rio Grande. O nome Rio Grande vem em referência ao rio Gravataí ou ao rio Mambituba. Os historiadores não sabem afirmar com certeza qual dos dois rios faz a referência ao nome, mas foi um dos dois. Depois, ocorreram mais expedições jesuítas entre os anos de 1635 e 1640. Segundo o padre Serafim Leite, a missão civilizatória dos jesuítas foi impedida pela ação dos colonizadores portugueses e espanhóis, que não deixavam os padres converterem os índios e levarem para suas escolas, pois assim perderiam seus escravos. Segundo o padre Serafim Leite, ele destaca, abre aspas, as caçadas indígenas rio-grandenses, longe de ser um título de glória, mesmo sob o ponto de vista territorial, atrasaram um século a colonização portuguesa do Rio Grande do Sul. Fecha aspas. O lado oriental do Rio Grande do Sul foi realizado pelo grande santo mártir jesuíta São Roque Gonzales, nascido no Paraguai. O santo missionário, desde criança, aprendeu a língua guarani e espanhola. Em 1626, aos 50 anos, São Roque Gonzales atravessa o rio Uruguai e percorre 39 quilômetros a pé até chegar à tribo guarani da região e cristianizá-la totalmente, fundando a primeira redução do estado, a redução de São Nicolau. São Roque Gonzales foi morto brutalmente por um líder guarani contrário às reduções em 15 de novembro de 1628. Sua cabeça foi atingida por um machado de guerra indígena. Depois os índios retiraram suas vestes, arrancaram seu coração, que foi transpassado por uma flecha. Por fim, seu corpo foi queimado. Como escreve Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. A ação do líder guarani não impediu a missão dos sucessores de São Roque, que converteram milhares de guaranis e fundaram os 7 povos das missões. Durante os séculos 17 e 18, nos 7 povos das missões, chegaram a se viver quase 30 mil índios guaranis conduzidos por pouco mais de 2 dezenas de jesuítas. Poucos sabem, mas quem ensinou os indígenas a cultivarem milho, trigo e cuidar dos bois foram os jesuítas. Veja, a história mostra que os jesuítas não trouxeram apenas a catequese, mas transformaram sociedades tribais nômades em cidades, em nações, elevando as condições da vida de cada um dos indígenas. Bom, já sabemos o motivo do nome de Rio Grande, mas qual é o verdadeiro nome do Rio Grande do Sul? Em 1737, os portugueses fundaram o Forte de Jesus Maria e José com o objetivo de proteger as embarcações oriundas da colônia do Sacramento. Em 1738 chegou o primeiro pároco do Rio Grande do Sul e é fundada uma igrejinha improvisada em honra a São Pedro com todos que viviam ali. Naquele momento, o padre consagra a cidade a São Pedro, o Santo Pescador. Em 1751 chegaram na região os colonizadores açorianos originários da ilha dos Açores. Com a chegada dos açorianos, é construída uma igreja maior, a Catedral de São Pedro, em 1755. Em 1760, a coroa portuguesa dá à região o nome Capitania do Rio Grande de São Pedro. Em 1821, o nome muda para a Província do Rio Grande de São Pedro e permaneceu até 1889 com esse nome. Infelizmente, o espírito positivista e liberal republicano fez com que o nome mudasse para apenas Rio Grande do Sul, tentando assim esconder as origens católicas da região. Porém, graças a esse vídeo, nós estamos aqui resgatando esta história que muitos perderam. Gostou do vídeo, meu caro? Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, deixa aqui agora a sua inscrição, o seu like e o seu comentário. Espero você no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!